Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria. E é com muita alegria nesta noite que eu quero partilhar a palavra de Deus com vocês, meu amado grupo de oração. Deus hoje tem muito a falar para cada um de nós, porque Deus nos ama. Deus te ama, amado. Eu começo a abrir essa pregação dizendo para você que Deus te ama. E Deus tem algo de muito especial para você. Talvez o seu coração, a sua história, a sua vida. Talvez o momento em que você esteja vivendo agora possa ser momentos de muita dor, de muito sofrimento, momentos de muita dúvida, de insegurança, de incertezas, momentos de muitas perdas, encontros e desencontros. Mas eu quero te abrir essa pregação dizendo para você: o Senhor é por você e Deus sabe de todas as coisas. E é Ele que nesse dia vem falar para você: não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua confiança em Deus, porque Ele te ama. O Senhor te chama hoje a uma coragem além do normal. O Senhor te chama a lutar e a perseverar naquilo que você acredita e naquilo que você tem buscado, porque Deus é a esperança que buscamos todos os dias. E eu convido você a abrir a palavra em Filipenses 1, que diz assim para cada um de nós nesta noite, a partir do versículo 5, Filipenses 1, versículo 15, a partir do versículo 15. Alguns, é verdade, pregam Cristo por espírito de inveja e competição. Outros o fazem bem intencionados. Uns levados pelo amor, sabendo que estou mobilizado para a defesa do Evangelho. Outros por interesse, pregam Cristo sem sinceridade, pensando tornar mais pesadas as minhas cadeias. Mas o que importa? De qualquer maneira, quer por falso pretexto, quer sinceramente, Cristo está sendo anunciado. Alegro-me com isso. Mas também para o futuro me alegrarei, pois sei que isso resultará na minha libertação, graças às vossas orações e assistência do Espírito de Jesus Cristo. Conforme ardentemente aguardo e espero, em nada serei confundido. Ao contrário, estou inteiramente seguro, como sempre também agora, de que Cristo será glorificado em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Pois para mim a vida é Cristo e a morte é lucro. Palavra do Senhor. Amados, esse capítulo, Paulo vem dizer que para ele a vida dele é Cristo. E Paulo vem falar de uma maneira muito maravilhosa e muito aprofundada, intimizada em Jesus Cristo, devido às preocupações que aquela comunidade de Filipos, em Filipenses, estava vivendo por sorte da sua vida. Paulo vem acalmar a comunidade com as suas próprias notícias de como ele estava se portando dentro da prisão, porque ele estava em cárcere, ele estava preso, estava sob correntes, impossibilitado de ir ao povo. Paulo mostra que a prisão é só uma propagação do Evangelho, que não se pode ser acorrentada. Ou seja, a palavra de Deus para Paulo não se acorrenta. Paulo é um homem livre, mesmo estando preso. Paulo também lamenta pela falsidade de alguns pregadores que se apropriaram da palavra, maldizendo a Deus e não bendizendo a Deus. Ou seja, querendo tirar proveitos, bens comuns próprios para si mesmo, fazendo da palavra usufruto de si mesmo, para seu bem comum. Paulo também abre um parênteses para a morte. E ele diz assim: se eu morrer hoje é lucro, estarei em Deus. Mas se eu não morrer também, será sorte, porque poderei estar promovendo uma vida nova pelo Evangelho de Jesus Cristo.
E Paulo vem falar de uma maneira particular e peculiar. E é isso que eu quero chamar, convidar vocês a conversarmos um pouco sobre essa palavra. Ele quer falar de uma situação de esperança através dos seus próprios temores. E ele exorta e convida a comunidade de Filipenses a lutarem unidos na fé, pelo Evangelho, no amor e na humildade. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, amados, porque Paulo, através da carta de São Paulo, Deus está nos convidando a lutar juntos, unidos pela fé, no amor ao Evangelho e na humildade. E quando nós falamos de amor, de humildade e lutar pela fé, eu convido vocês a olharem com carinho para o versículo 27 de Filipenses 1, até o versículo 29, onde o próprio São Paulo vai mostrar exatamente como é viver essa combatividade na fé. É esse lutar pela fé. E eu queria ressaltar alguns pontos importantes com a nossa comunidade, em comunidade e como grupo de oração Renascer com Cristo. O Senhor hoje nos chama a viver uma combatividade na fé. E o que é ser um combatente na fé? É estar unido, como Paulo disse, em prol do Evangelho, no amor e na humildade. Viver a combatividade na fé é estar focado, emergido na vontade de estar em Deus. Crer em Deus. Amados, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei o que você está passando hoje. Até sei, mas na profundidade, intimamente, lá no seu profundo do seu ser. Somente Deus sabe. Mas Deus te chama hoje você de ser um combatente na fé. E o que é combater na fé? É olhar com os olhos espirituais. Não com os olhos físicos da carne, mas com os olhos da alma, do Espírito. Com o olhar em Cristo Jesus, com o olhar em Deus. Mas o Senhor também nos chama a vivermos um combate no Espírito, a combatividade no Espírito. E o que é ser combatente no Espírito? É estar movido e conduzido no Espírito Santo de Deus. Uma vez que eu sou combatente na fé, eu estou levando e estou comunicando a esperança do ressuscitado, que é Jesus Cristo. Uma vez que o ressuscitado permeia dentro de cada um de nós temos a possibilidade e a condição de sermos conduzidos no Espírito. Não a grosso modo dizendo, mas na manifestação perspicaz do Espírito Santo. Ele vai nos conduzindo a esse amor. Um amor de gratuidade, um amor de seriedade. E é Ele que vai nos direcionando e dimensionando para onde devemos ir, o que devemos fazer, como agir, como pensar, como falar, como sentir. Nós estamos em tempos difíceis, em tempos de isolamento, em tempos de uma pandemia. Mas, amados, eu quero te dar uma boa notícia. Ela não vai pendurar para sempre. O amor de Deus é eterno. Jesus, o ressuscitado, é eterno. O amor do Pai celestial que nos deu Jesus, o ressuscitado, é eterno. Mas a pandemia não. Talvez as circunstâncias em que você se encontra hoje, você vai dizer, Soninha, mas você não sabe o que eu estou vivendo e o que eu estou sentindo. Mas Deus sabe. E Deus é por você, amado. E Deus você vence, e você vai vencer. Porque essa combatividade vai fazer com que você permeie dentro de você uma coragem profética. E o que é uma coragem profética? É assumir o seu chamado, o seu ministério, o seu profetismo, o profetismo de Jesus Cristo a partir do seu batismo de iniciação, ser sacerdote, profeta e rei, dentro da sua condição de batizado, de filho de Deus e da igreja, filho que participa de uma sociedade, essa coragem, essa ousadia no espírito de destemidamente lutar sempre em favor do bem. Porque nós estamos num combate espiritual entre o bem e o mal.
E o Senhor nos chama a sermos soldados. Soldados que desembanham a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada que o Senhor nos concede nessa noite. Nós somos soldados combatentes no Espírito, desembanhando a sua espada, que é a palavra de Deus. Como diz lá em Efésios 6, a armadura do cristão. Lá nos ensina propriamente como nós devemos entrar para o combate. De que maneira você está entrando no seu campo de combate. O Senhor está te chamando a lutar e combater. Você está entrando como nesse combate? Você está se permitindo ser conduzido no Espírito? Ou você está indo na carne, de qualquer jeito? Porque se você for para o combate, de qualquer jeito, você corre um risco de perder a guerra, a luta. Mas se você for para o combate, conduzido no Espírito, você vai com as armas todas fundamentadas na ação de Deus. Você não vai desarmado e não vai de qualquer jeito. Pelo contrário, você vai para ganhar. O Senhor está te chamando hoje para ir para um combate da sua própria vida, não para perder, amados. Porque nós temos um Deus que é vitorioso. Ele venceu a morte no terceiro dia. E hoje Ele está dizendo que você é capaz de vencer as suas mortes nessa vida, juntamente com Ele. Porque Ele também está te fazendo você ser um manifestante da ressurreição na terra. O ressuscitado está no meio de nós. E o Senhor te convida de maneira clara e de maneira contrita e direta a fazer essa experiência. E quando eu falo de combatividade na fé, de combatividade no espírito e de coragem profética, eu estou falando de um zelo apostólico. Ou seja, eu sou um guardião da apostolicidade da igreja. Eu sou a extensão das 12 colunas da igreja. Aqueles 12 homens que testemunharam o ressuscitado, comeram, dormiram, beberam, conviveram com o ressuscitado. E hoje eu e você somos testemunhas destas testemunhas. Então nós temos um chamado muito importante a zelar por essas colunas, porque nós somos a continuidade das colunas da igreja. Você é a igreja de Jesus Cristo. Talvez o mundo diga que você não seja nada, mas eu digo para você hoje, você é uma linda extensão da coluna da igreja de Jesus Cristo, onde Ele é a cabeça, onde as colunas são os apóstolos, e você é a extensão dessas colunas. Você é uma linda coluna. Amados, coluna numa construção não se vê, mas ela tem uma fundamentação muito importante nessa construção. Porque uma construção sem coluna não sobrevive, não se sobrepõe. Mas uma bela construção, com uma bela coluna bem feita, essa construção ela se torna eterna. O Senhor não te fez para existir hoje e depois amanhã não mais existir. O Senhor te fez para ser eterno, porque a Jerusalém Celeste te aguarda, te espera. O Senhor ansiosamente espera por você. Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor te convida a ser coluna na terra, combatendo no Espírito, combatendo na fé, com ardor missionário. Por quê? Porque o Espírito vai te possibilitar e vai te conduzir a lugares e a situações que você nem imagina. E você vai ser instrumento de concórdia, de misericórdia, de benevolência e de amor, amados. Por isso eu te convido a você pegar bem forte as 5 pedrinhas e colocar na palma da sua mão, fecha bem forte e não abra mão dela. E quando você tiver que entrar no seu campo de guerra, quando você tiver que entrar no campo de guerra para lutar em nome de Jesus, pelas suas causas e pela causa dos outros, você vai lembrar que você não é um soldado vacilante, mas é um combatente na fé, que entra com a oração, entra com o jejum e a penitência, entra com o rosário, entra com a palavra de Deus e entra com a Eucaristia. Amados, as 5 pedrinhas fazem com que nós realmente, verdadeiramente, sejamos soldados de Cristo. E aí sim, eu vou realmente vivenciar que viver para mim é Cristo e morrer também é para Cristo. Porque viver e morrer em Cristo está no mesmo plano de salvação que Deus me compete viver.
É essa palavra de amor que eu quero dizer para vocês. Tenham esperança. E eu tenho uma palavra para confirmar tudo isso no coração de vocês. Está lá em Romano 15, versículo 13. Que o Deus da esperança vos encha de completa alegria e paz na fé, para que abundeis em esperança pela força do Espírito Santo. Amados, esperança. Nós estamos num tempo novo, num tempo de esperança. Não percam a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a fechar os seus olhos e pense que o Espírito Santo de Deus é o seu amigo e que jamais o abandonará em nenhum momento. Jesus está à direita do Pai, mas vos deixou o Paráclito, para que você não se sinta só e não realize nada sozinho. Você tem um belo amigo do seu lado, que se chama o Espírito Santo de Deus.